Amada alma, seja bem-vinda a mais um episódio do Algo Entre Nós, mais perto do match perfeito. Frequentemente eu recebo mulheres que estão na busca de se sentirem verdadeiramente felizes, seguras e amadas em seus relacionamentos. Elas me perguntam: Fê, será que esse é o match perfeito mesmo? Ou será que eu devo dizer não, porque na verdade é migalha de amor, e ir buscar alguém melhor? Será que tem alguém melhor? Será que se eu deixar essa pessoa escapar, se eu não investir nesse relacionamento, eu vou achar algum melhor? Será que eu vou achar alguém que me trata melhor, né? Que me dá mais amor, que é mais compatível comigo? E como saber se a pessoa é compatível? Se não sou eu que tô inventando um monte de coisa na minha cabeça, porque eu tô na armadilha do alecrim dourado, né? Louca pra achar um alecrim dourado que pinta qualquer mato seco de alecrim dourado pra fazer encaixar nessa história, né? Ou será que eu tô sendo exigente demais com a pessoa? Então, muitas dessas dúvidas aparecem frequentemente, não só nas mulheres que me chamam para conversar no inbox do Instagram, mas também nas mentorandas que entram no meu programa. Então, eu resolvi gravar esse podcast para trazer para você a clareza sobre como saber se é um match perfeito, se você deve investir naquela relação ou se você deve parar por ali e seguir adiante, abrir a sua chance para outras pessoas melhores. 2 aspectos que eu quero trabalhar com você rapidamente aqui neste episódio são: primeiro, complementaridade; segundo, compatibilidade. Estes são 2 termos que eu gosto muito de usar para qualificar se uma pessoa é o match perfeito para você ou não. Então, primeiro, complementaridade. Eu vou trazer uma história minha, tá? Eu sou uma pessoa que tem bastante fogo no meu mapa natal astrológico e eu tendo a agir na minha vida pela empolgação, pela impulsividade, pela ação. Muitas vezes já fui desmedida, muitas vezes já fui inconsequente, premeditada e me arrependi, mais ou menos, porque eu sempre me entrego de coração para as coisas. Então eu sempre sinto prazer, eu sempre sinto felicidade, por mais que às vezes eu me decepcione no meio, no final da história. Mas aí eu tô tão feliz que eu consegui, que eu tentei, que eu me arrisquei, que eu resolvo numa boa o problema que chega. Essa é a minha qualidade de viver, é meu jeito de viver a vida. E aí, é claro que isso veio por uma série de padrões que eu aprendi na minha infância, algumas tecnologias, alguns muros que eu criei para me proteger, né? Então, tem vários aspectos envolvidos. Mas, sem entrarmos na profundidade disso, eu quero trazer para você agora como é a Fernanda, que é a minha esposa. Ela é uma pessoa que gosta de planejar o que ela vai fazer antes de fazer. Ela gosta de pensar, de anotar, de colocar os prós e os contras, de saber exatamente quanto que ela vai gastar, o quanto que ela pode economizar, qual é o custo real daquilo, se tem algo que dá para fazer uma economia ou não, né? E ela pesquisa, ela olha, ela faz planilha. Então, é uma pessoa planejada. Então, ela demora um pouco mais para tomar decisões, então demora um pouco mais para tomar ações. Ela gosta de ficar mais ali na consciência. E eu gosto sempre de trazer esse tripé, né? Consciência, decisão e ação. Porque uma real mudança acontece na vida de qualquer pessoa só se houver esse tripé e se ele estiver bem equilibrado. Mas como cada ser é divino e diverso, cada pessoa vai agir de um jeito para tomar ações, decisões e consciências, certo? Então, eu e a Fê, de olhar assim de longe, já falar: nossa, mas 2 pessoas que são diferentes. Uma é mais impulsiva e se joga sem pensar, e a outra demora mais para se decidir e planeja mais, é mais organizada, né? Mais ponderada, mais sensata até, talvez. E aí, por que eu digo que pra mim e pra ela isso é uma complementaridade? Porque eu já me ferrei muito por falta de planejamento. E ela já se ferrou muito por ter planejado demais e esperado a vida passar e não fazer as coisas que ela queria. Então, sendo assim, um ponto importante para mim é conseguir me planejar mais, focar mais, me disciplinar, né? E a Fernanda tem o objetivo de conseguir ter mais coragem, de se soltar mais, de ir mais agindo com o coração, sem pensar, sem raciocinar demais.
Então a gente escolheu estar uma com a outra nesta complementaridade. Muitas coisas a gente já fez juntas porque a gente uniu essas nossas qualidades e habilidades. Que poderia ver como um defeito meu e como um defeito dela, mas a gente escolhe se complementar. E aí a gente já conseguiu atingir muitas das nossas metas individuais e de casal por conta dessa complementaridade. Então, perceba, se eu fosse uma pessoa que tivesse com alguém que fosse mais impulsiva que eu, mais inconsequente que eu, se joga na vida que eu teria que mudar o meu aspecto natural, essencial e mais espontâneo. Porque eu teria que falar, peraí, vamos lá. Alguém tem que ser a mãe aqui do rolê, entendeu? Alguém tem que organizar essa bagunça. Alguém tem que direcionar essa energia toda. E eu já vivi relacionamento assim, com uma pessoa que era muito mais assim do que eu, muito mais fogo e ar misturada, né? E eu tive que ser essa pessoa mais centrada, mais focada, mais preocupada. Tipo, meu Deus, a gente não pode só ir, porque eu só vou, a outra fulana só vai, então e aí? Como é que vai ser? Né? Já vivi um relacionamento também com um homem que aconteceu o inverso. A pessoa me podava muito, 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 e eu acabava também não conseguindo ser eu. Então, eu tô te dando esses dois exemplos pra te mostrar que num polo de ser podada por alguém que eu já estive, na minha qualidade de impulsividade de entrega, e no outro polo, de ter que abandonar essa qualidade minha, né? Essa sensação que eu tenho de, tipo, precisar viver a vida aqui agora e não importa o que vier, eu vou dar conta de organizar e acontecer. Com esses dois polos, numa eu fui podada de ser assim, e na outra eu tive que deixar de ser assim pra organizar a história, senão ia virar uma bagunça a minha vida, que a outra pessoa era muito mais assim do que eu. Eu escolhi o meio. Eu escolhi estar com uma pessoa que não me poda por ser quem eu sou e que também não faz com que eu tenha que ser uma coisa que eu não sou, que é organizada, planejada, focada, porque ela já tem essa característica, essa qualidade, essa habilidade. Então ela traz pra minha vida equilibradamente, eu entrego mais coragem, mais ousadia pra vida dela de forma equilibrada também, e a gente consegue caminhar, né? Sem entrar em erupção ou sem ficar estabilizada, fixa, apegada demais. É isso. É sobre isso que se trata a complementaridade. Então, quando você for começar a investir no relacionamento com uma pessoa, perceba se as diferenças estão te complementando de verdade e estão facilitando a sua vida. Se for em caso positivo, maravilha, continue. Se a pessoa estiver te podando, ou se você não puder mais ser você, porque senão a história vai desandar, aí talvez não seja um match perfeito. Agora, o segundo fator é sobre... Então, o primeiro falamos sobre complementaridade. O segundo fator, compatibilidade. Eu vou citar o meu caso especificamente. Eu já estive com várias pessoas muito compatíveis comigo, e a Fê é a que mais é compatível comigo. Como é que eu sei disso? Primeiro, porque eu tenho a comparação com o que eu já vivi no passado. E segundo, porque a gente tem uma coisa muito especial no nosso relacionamento que frequentemente acontece quando você tá vivendo um amor real e recíproco, que é não precisar falar, se justificar demais, dialogar demais. A gente tem uma capacidade de se entender muito facilmente. E isso, pra mim, é um valor essencial, para que eu possa nutrir um relacionamento de paz e prazer, de encantamento ao mesmo tempo. Aí é o que eu conduzo as minhas mentoradas a também fazerem, porque eu sei que quanto mais você gasta energia tentando explicar pra pessoa como você é, como você pensa, justificar as suas ações, seus sentimentos, mais você perde tempo de vida, que você poderia estar usando pra conquistar seus sonhos, pra realizar suas metas, pra descansar, pra sentir prazer, pra desfrutar a vida com felicidade. Então, eu sempre uso essa baliza, sabe? O quanto de tempo que eu estou gastando e o quanto de tempo que eu estou investindo. O quanto de possibilidade de desfrutar a vida eu tô tendo. E o quanto eu tô batalhando para dar certo essa relação. Isso tudo é importante. É de você balizar, de você colocar na balança e entender, tá? Pra mim, é importante eu ter tempo, me sentindo feliz, me sentindo leve, podendo pensar nos meus planos do futuro, podendo viver a vida aqui agora, podendo fazer os meus hobbies, as minhas atividades preferidas. E eu acredito que isso é um relacionamento saudável, um relacionamento que te dá essa condição. Então, quando eu
estou com a Fernanda, a gente tem uma compatibilidade de pensamento tão grande que ela me entende. Eu não preciso terminar a frase, eu não preciso usar tempo da minha vida convencendo ela que eu tô certa, convencendo ela de mudar por causa disso e daquilo outro, ou justificando os meus erros. Não, ela me compreende, porque ela me enxerga de verdade como eu sou. Porque tem muito dela em mim e muito de mim nela. Então, é isso que é sobre a compatibilidade. Pra mim, eu vejo que quando um relacionamento que você precisa ficar se justificando, falando o tempo inteiro, é porque provavelmente não estão compatíveis. E aí você olha a compatibilidade nos assuntos de interesse. A pessoa gosta de falar só de futebol, de rock, de gastronomia. Eu gosto de falar de viagem, de pintura e de educação infantil. Então, tipo, aonde é que a gente conversa ali, né? Tem compatibilidade de assunto de interesse? Essa é uma boa pergunta para você se fazer. Outra coisa, valores. Uma pessoa que rouba coisa em loja. Rouba coisa. Gente, é o que mais tem, viu? Pessoa que fala assim, não vamos pagar não. Uma vez eu namorei uma pessoa que roubou flor do jardim alheio pra me dar de presente. Eu não gosto disso, eu não acho. Cara, a pessoa comprou a flor, plantou a flor, tipo, isso é roubo, né? Pra mim é. Porque a flor tá na rua, porque a flor é da terra. Infelizmente, a gente vive no capitalismo. Provavelmente a pessoa comprou aquela flor, entendeu? Então, pra mim, não é o meu valor. Aí, você olha nas atitudes da pessoa, se os valores dela são compatíveis com os seus. Na hora de fazer uma escolha, na hora de pagar uma conta, na hora de escolher viajar ou não, na hora de escolher onde investir o dinheiro, na hora de escolher o que é importante dentro do relacionamento, se é sair de turma pra balada e ficar loucão usando droga, ou se é ficar juntinho e fazer coisas divertidas e conhecer meus amigos e eu conhecer as suas amigas, enfim. Tem tudo isso que é importante de você ver quais são os seus valores de vida e quais são os seus valores de relacionamento. Outra coisa importante para ver se é compatível, os objetivos que a pessoa tem ao se relacionar com você. Tem gente que quer viver um relacionamento aberto, amor livre, com várias pessoas ao mesmo tempo e não tá preocupada se vai casar, se vai ter família ou não e nem quer. E tem outras pessoas que querem ser mães, que querem ter família, que querem morar numa casa junto, né? Então veja a compatibilidade de relacionamento, de dinâmica de relacionamento, de rotina de relacionamento. Se você tem ou não com essa pessoa. Você quer casar, ter filho, morar numa casa no campo e a pessoa quer viver mochilando e não tem interesse nenhum em ter família. E aí, como é que faz? Não é compatível. Outro ponto que é muito importante é você entender se aquela pessoa é compatível na demonstração de amor que você precisa de acordo com as suas feridas da infância, de acordo com o que faltou pra você, porque no final das contas, é real. A gente busca nos nossos relacionamentos aquilo que a gente não teve na nossa infância. Isso é um passo muito importante que eu dou com as minhas mentoradas, que é a gente poder entender exatamente o que eu busquei, o que nós buscamos na nossa infância, nos nossos pais e não encontramos, e nos darmos isso na prática, que é um trabalho muito de ação, né? Não é de ficar imaginando, pensando, e nem de self-care, de skincare, não é só sobre isso. E tem esse aspecto também de eu entender que o que me faltou na minha infância, no caso, eu senti que faltou muito eu ser compreendida, eu ser vista, eu ser valorizada por quem eu era, pelo meu jeito esquisito de ser, e receber carinho, sabe? Carinho, porque eu fui muito punida, fui agredida na infância, então eu sinto falta de carinho. Pra mim é importante essa demonstração de amor, sabe? Que a pessoa me priorize, que a pessoa me enxergue como eu sou, me aceite como eu sou e me dê carinho. E eu faço isso também com as pessoas, porque geralmente a gente entrega o que a gente gostaria de ter recebido no relacionamento, né? Por isso que é legal ter essa consciência. Porque às vezes eu tô entregando pra outra pessoa e ela não quer. Já teve um relacionamento que eu afoguei a pessoa, de tanto amor que eu dei. A pessoa não gostava daquilo. Só que eu queria ter recebido, então eu projetei nela. E aí é por isso que é interessante também observar este outro fator da compatibilidade. Se a pessoa demonstra amor de um jeito que eu recebo amor, né? Porque eu vejo muitas mulheres falando pra mim assim, nossa, Fê, eu sei que o meu marido, ele é uma pessoa mais fria, mais distante, ele faz serviços pra mim, então ele arruma meu carro, ele resolve problema burocrático, às vezes faz um jantar legal e tal, só que eu fico sempre esperando dele, olho no olho, mais afeto, mais presença, que ele não me dá. Mas eu sempre tenho que ficar pensando, mas ele tá me amando sim, porque é o jeito dele de amar. Eu não acho que isso é compatibilidade, tá?
Não acho que isso é compatibilidade. Eu acho que quando você gasta energia, isso é o que eu estudo muito sobre onde é que tá a sua energia no relacionamento. Tá em você ou tá em resolver um problema? Tá em resolver um gap? Tá em resolver um conflito? O tempo inteiro? É claro que vão ter conflitos, mas não é pra gente ficar gastando energia. É pra devolver energia pro relacionamento. Então, você resolve o conflito e o relacionamento vai pro próximo nível. Passa de fase, melhora depois da resolução do conflito. Isso é ótimo. Agora, um conflito que fica lá anos, que não tem resolução, do tipo, eu sempre tenho que pensar que o meu marido está me amando, mas que eu tenho que lembrar disso, me forçar a lembrar que o amor que ele tem pra me dar não é exatamente o que eu estou esperando receber e que eu tenho que me dar esse amor o resto da vida, que nunca vou poder esperar dele, ele nunca vai ser carinhoso quanto eu quero. E isso pra mim não é compatibilidade, porque eu vou gastar energia com coisa que eu não quero. Eu quero viver a minha vida, eu quero acontecer na minha realidade, né? E fazer valer a pena. Deixar um legado aqui, durante a vida, que eu pude viver. Então, falei bastante pontos aí para você já anotar e pensar. Quando você estiver vivendo o relacionamento, se esse relacionamento tem compatibilidade e tem complementaridade. Se a maioria for complementar e compatível, tipo 75, 80%, maravilha. Se a maioria for, incrível. Porque é claro que sempre vão ter coisas que vão ser diferentes, que não vão dar... Vai dar meio que um choquinho, tá tudo bem. Ninguém vai ser exatamente perfeito pra tudo que você quer, porque só existe você igual a você. Não existe mais ninguém, né? Então, eu e a Fê, inclusive, a gente tem um Instagram que se chama Sendo Fernandas, juntas. E lá na bio, a gente usava a frase somos uma. E aí a gente terminou por 6 meses e eu terminei de uma maneira saudável, porque isso também é possível. Então, se você tiver com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha aí, tipo, ai meu Deus, eu devo voltar ou não? Será que essa pessoa é pra mim ou não? Vem falar comigo lá no meu Instagram, agenda uma sessão de descoberta gratuita pelo link da minha bio, pra você entender o diagnóstico raiz do porquê que você tá passando o que você tá passando na sua vida amorosa ou nesse relacionamento. E entender o passo a passo para você resolver isso da maneira mais saudável para você e para a pessoa também, né? E aí eu e a Fê, a gente voltou graças à minha conduta e à conduta dela no nosso término. E a gente percebeu que a gente apagou os nossos brilhos pessoais porque a gente virou uma só. Porque a gente tinha muita coisa complementar e compatível a ponto de nos apagar, sabe? Apagar nosso brilho, da gente achar que a gente precisava ser realmente igual e uma idêntica à outra. Perfeita pra outra. Inclusive chamamos Fernanda também. Nossas famílias têm os nomes parecidos, tipo nome mesmo. As pessoas têm nome parecido. A gente tinha a mesma lancheira quando a gente era criança. A gente brincava das mesmas coisas. A gente tinha os mesmos bichos de estimação com os mesmos nomes. Então é uma coisa meio louca, assim, que deu um tilt na nossa cabeça. E aí foi o aprendizado mais valioso. Num relacionamento não existe uma pessoa. Não existe 100% de complementaridade e compatibilidade. Não tem como, é impossível. Só se você estiver se relacionando com outra pessoa igualzinha a você. E se isso estiver acontecendo, é farsa, tá? É mentira. Tem alguém ali se sacrificando pra ser igual a você, porque é impossível que isso aconteça, né? Então, fica de olho pra não se auto-boicotar também, não ser muito exigente. Se você tem essa dúvida de, ai, Fê, mas será que eu não tô sendo exigente demais, aplicando tudo isso que você tá me falando? Porque pode estar acontecendo, viu? Tem mentoradas que chegam pra mim que elas fizeram um grau de exigência tão grande com medo de sofrer de novo, depois de tanta frustração nas últimas relações, que elas não aceitam ninguém é bom pra elas. Então, pra esses casos mais específicos, eu vou pedir pra você ir lá no link da minha bio e agendar a sua sessão de descoberta, que é 100% gratuita, tá? Então, não desperdice essa oportunidade, que eu não sei até quando que eu vou fazer, vou conseguir, né, fazer essas sessões, tá bom? Beijo de luz no seu coração. Compartilha este episódio com quem você lembrou ou está lembrando agora, quando eu tô te convidando a fazer isso. Não deixe esse assunto morrer aqui. As pessoas estão muito confusas nos seus relacionamentos amorosos e talvez esse episódio resolva muita coisa na vida de uma pessoa que você ama. Beijo no coração. Até o nosso próximo Algo Entre Nós.